Tá chegando a tão esperada final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. E aqui no canal do Bruno Pet vai ter uma análise muito especial e muito detalhada sobre essa partida, sobre a perspectiva tanto do Palmeiras quanto também pela perspectiva do Flamengo. A gente vai fazer um vídeo aqui em dois pedaços e hoje eu vou trazer para vocês a primeira parte desse especial tático sobre a final da Libertadores. Fala galera, Bruno Pet tá para mais um vídeo e hoje pra gente fazer a primeira parte do especial da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Eu decidi separar esse vídeo em duas partes para esse vídeo não ficar muito longo e pra gente poder focar e falar bastante sobre essa partida. Nessa primeira parte de hoje eu vou falar um pouquinho mais voltado pela parte do Palmeiras. Pensando aqui as possíveis escalações que o Abel Ferreira pode trazer, falar também um pouquinho sobre as decisões táticas que o Abel tem que fazer e também qual é o caminho para o Palmeiras conseguir chegar à vitória nessa final da Libertadores. E no vídeo que vai sair amanhã, eu vou trazer a perspectiva pelo lado do Flamengo, quais são as decisões que o Renato Gaúcho tem que fazer e qual é o caminho para o Flamengo vencer a partida. Bom, agora sem mais delongas, vamos falar aqui sobre a escalação do Palmeiras e as possibilidades táticas que o Abel Ferreira tem para poder escalar o 11 inicial alviverde. Começando então de trás para frente, e a primeira dúvida do Abel é na lateral direita, tendo em vista que o Marcos Rocha ele não está disponível para esse jogo e tem a dúvida aí se vai jogar ou o Mike ou o Gabriel Menino. Eu particularmente acredito mais na escalação do Mike, primeiro porque ele veio jogando com mais frequência nessa lateral direita na ausência do Marcos Rocha, e segundo porque ele é um lateral mais alto e é melhor nas bolas aéreas defensivas. O Mike tem 1,79 m e tem 64% de aproveitamento nos duelos aéreos, enquanto o Gabriel Menino é um pouquinho mais baixo, 3 centímetros mais baixo, e tem um aproveitamento nos duelos aéreos bem menor do que o Mike. E por que eu estou trazendo esse ponto? Justamente por conta do Bruno Henrique, que gosta muito de atacar a segunda trave, subindo ali, duelando junto com o lateral direito adversário, e tal, muito provavelmente o Abel Ferreira, como ele é um cara bastante estudioso, ele deve estar ligado nisso e deve preferir o Mike em detrimento ao Gabriel Menino, muito por conta desses duelos aéreos. A outra dúvida é no meio-campo. É bem provável, eu acho, que o Zé Rafael jogue como um dos volantes. Porém, o outro volante não é tão certo assim. E aí fica essa dúvida se joga o Danilo ou o Felipe Melo. E eu acho que o Felipe Melo sai na frente nessa disputa, porque o Felipe Melo jogou os principais jogos do Palmeiras na temporada, inclusive os jogos contra o Atlético Mineiro, foi o Felipe Melo que jogou, e principalmente se o Arrascaeta jogar pelo Flamengo, porque o Felipe Melo protege muito bem os espaços por dentro, e ele fez muito bem isso, inclusive contra o próprio Atlético Mineiro, fechando os espaços ali de Nath Fernandes, de Hulk, e conseguiu proteger muito bem e dar muito reforço ali no sistema defensivo do Palmeiras. No ataque, eu acredito bastante que o Rony deva realmente ser ali o centroavante, como ele vem sendo já nos últimos jogos, nesse 4-2-3-1 do Abel Ferreira. Porque, principalmente por conta dos contra-ataques, o Palmeiras é um time que gosta muito de contra-atacar, o Flamengo tem isso como um problema defensivo, e ter o Rony ali atacando ali as costas da última linha, incomodando e sendo esse cara veloz em opção de profundidade, pode ser muito importante para o Palmeiras nessa partida. E por fim, tem o dilema, que para mim é o principal dilema do Palmeiras, que é a possibilidade de jogar o Gustavo Scarpa junto do Rafael Veiga e do Dudu, que vem sendo a formação mais comum adotada pelo Abel nos últimos jogos. A grande questão aqui é o seguinte: o Scarpa está numa fase sensacional, é o maior garçom do Brasil na temporada, segundo o Stat, ele tem 22 assistências na temporada, só que se o Abel Ferreira optar em jogar num bloco mais baixo para jogar em contra-ataque, talvez seja melhor ter um ponta um pouco mais veloz. E aí, nesses pontos um pouco mais velozes, poderia entrar aqui, por exemplo, o Wesley pelo lado direito, ou o próprio Gabriel Veron, ou até o próprio Breno Lopes, se for o caso da Abel Ferreira querer um ponta que dá essa velocidade, mas ao mesmo tempo também faz um balanço defensivo muito bom, se ele quiser de repente fechar uma linha de 5 com esse ponta, como ele já fez várias outras vezes. E aí quando a gente fala desse ponta recuando para poder proteger melhor o sistema defensivo, a gente fala de repente aqui desse ponta vir e fechar junto com o lateral direito aqui, o Mike, uma linha de 5 aqui para poder principalmente fechar aqui de repente o Michael, se o Flamengo jogar sem o Arrascaeta desde o início, e proteger melhor aqui e ter uma largura maior de proteção
na linha de defesa. Mas bom, a escalação do Palmeiras, para mim, ela vai depender muito da condição do Arrascaeta jogar ou não. Eu acho que isso vai ser uma dificuldade muito grande para o Ferreira pensar na estratégia. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: se o Flamengo vem no 4-4-2 com o Michael e sem o Arrascaeta, muito provavelmente o Bruno Henrique e o Gabigol vão ficar aqui no mano a mano contra o Luan e o Gustavo Gomes. Eu acho difícil que o Abel Ferreira queira que esse tipo de situação aqui aconteça. Então pode ser que de repente ele saque um Gustavo Scarpa para colocar um terceiro zagueiro, que seria o Renan, por exemplo, para poder ter essa superioridade numérica, para voltar a ter essa sobra e fechar essa linha de 5, para poder se proteger melhor tanto do Michel pelo lado esquerdo, quanto da dupla de ataque do Flamengo. Inclusive, essa foi uma estratégia que o Abel Ferreira utilizou no segundo jogo da semifinal contra o Atlético Mineiro. Agora, se o Flamengo vem com a Arrascaeta ao invés do Michael, o Flamengo vai ter um jogo interior aqui com a Arrascaeta e Everton Ribeiro muito mais forte. E aí não necessariamente os dois zagueiros ficarão no mano a mano aqui com os dois atacantes, porque não vai ter dois atacantes, vai ser só o Gabigol contra os dois zagueiros do Palmeiras, tendo em vista que o Bruno Henrique vai jogar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, já que o Flamengo sai do 4-4-2 para jogar no 4-2-3-1 para deixar o Arrascaeta flutuando bastante por dentro aqui. E aí, nessa situação, o Flamengo vai ter um jogo por dentro muito mais forte. E talvez seja mais interessante para o Palmeiras ter essa linha de meio campo aqui um pouco mais comprida, um pouco mais larga, para poder fechar as linhas de passe e tentar proteger melhor o entre linhas, ao invés de ter que se fazer uma linha de 5 aqui para proteger os lados do campo e não ficar no mano contra os dois atacantes. Uma outra questão que o Abel precisa definir é se ele pretende subir pressão para pressionar o Flamengo lá em cima, lá no campo de ataque, ou se ele vai jogar num bloco um pouco mais recuado, um pouco mais defensivo e um pouco mais conservador. E essa questão é muito importante porque o Flamengo tem tido dificuldade de sair jogando por baixo. Eu tenho certeza que o Abel Ferreira sabe disso. Então eu acho uma possibilidade plausível que o Palmeiras pretenda subir a pressão no Flamengo. Só que eu não sei em que momento do jogo o Palmeiras vai querer fazer isso. Por quê? Porque o Flamengo é um time que normalmente quando faz um gol cedo, quando faz um gol logo nos primeiros 15, 20 minutos, tem vencido as partidas em que consegue fazer isso. As principais vitórias do Flamengo do Renato Gaúcho tiveram um gol logo no início que condicionaram a partida a favor da estratégia que o Renato Gaúcho gosta de adotar. Então, se o Abel Ferreira resolve pressionar o Flamengo lá em cima, logo no começo, e acaba tomando uma bola nas costas e sofre um gol, seria um completo desastre. Agora, se o Palmeiras resolve pressionar lá em cima, faz uma roubada de bola e consegue fazer um gol logo cedo, seria o paraíso para o Abel Ferreira. Então o Abel tem essa difícil decisão se ele vai pressionar o Flamengo logo no começo ou se ele vai deixar o Flamengo para jogar um pouco mais confortável com a bola desde lá de trás nesses primeiros minutos. Bom, mas quais seriam então os principais caminhos para a vitória para o Palmeiras? O primeiro deles é muito claro e evidente, que são os contra-ataques. E não só pelos contra-ataques serem um ponto forte desse time do Palmeiras, mas porque as transições defensivas do Flamengo vêm sendo muito ruins. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de jogos recentes do Flamengo e que mostram que realmente faltam regras de ação para o Flamengo nas transições defensivas. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo não é um time preparado, não é um time organizado para quando perde a bola. É um time que não sabe muito bem o que fazer e por isso dá muito espaço para o adversário contra-atacar. Repara nesse lance aqui contra o Internacional, como no momento em que o Inter consegue recuperar a bola, o Andreas, que é o jogador mais próximo, que poderia dar um abafa ali e impedir o contra-ataque, ele vira e imediatamente começa a buscar a recomposição. Isso dá um espaço muito grande para entrar um passe por dentro e ele recebe com muita liberdade para poder conduzir até o gol, praticamente até a entrada da área do Flamengo, muito por conta também da linha de defesa estar bastante distante da linha de meio campo nessa jogada. Esse outro lance contra o Atlético Goianiense também é um pouco parecido. No momento em que o Atlético recupera a posse da bola, os jogadores mais próximos do Flamengo não tentam abafar, eles têm essa tendência de tentar recompor, dão muito espaço pelo meio para o adversário, o adversário consegue receber a bola e ter tempo e espaço para poder fazer um lançamento para o jogador que está atacando as costas do lateral direito do Flamengo. E ainda tem um agravante. O Flamengo se protege muito mal dos contra-ataques quando tem uma bola parada a seu favor. Tem sido comum escanteios ofensivos a favor do Flamengo terminarem em lances perigosos para o adversário. Olha esse lance aqui contra o Atlético Paranaense, como foi bastante por aí. O Flamengo tinha uma bola parada a favor, a bola vai na mão do goleiro, o goleiro afasta a bola em direção à entrada da área, e o jogador do Atlético Paranaense consegue vencer o primeiro combate e ele vai correr o campo inteiro até a entrada da área do Flamengo, sem ser muito incomodado. Ele só vai ser incomodado quando ele chega quase que dentro
da área do time rubro-negro. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Palmeiras naquela vitória do Flamengo por 3-1. Foi uma jogada que tinha um escanteio a favor do Flamengo. A bola acaba terminando na mão do goleiro Everton, que aciona rapidamente o Dudu, que vai conseguir puxar o contra-ataque, recebe livre e vai conseguir puxar o contra-ataque, conseguir conduzir a bola com bastante liberdade. Inclusive, essa jogada do Everton acionando os atacantes do Palmeiras com muita velocidade, ou seja com os pés, ou seja com a mão, é uma jogada muito forte do Palmeiras. E o Flamengo precisa ficar muito atento nisso se não quiser sofrer um gol assim do Palmeiras na final. Por isso que eu acho que há esse dilema de jogar com Scarpa ou não. Porque depender só do Rony para contra-atacar, pode funcionar? Até pode. Mas ter mais um jogador de velocidade pode confundir ainda mais o sistema defensivo do Flamengo e ter mais uma peça para ter que se defender. Um Wesley, por exemplo, um Veron, um Breno Lopes, poderia ser importante para fazer uma dobradinha com o Rony e ter mais um jogador dando opção em profundidade, ao invés de ter mais um lançador. Um outro caminho possível para o Palmeiras vencer esse jogo são as bolas paradas. O Flamengo mudou um pouquinho o sistema defensivo de bolas paradas defensivas. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que ficou bem legal. Eu explico a mudança tática do Renato Gaúcho que ele fez recentemente, já pensando nesse jogo da final. O Flamengo sai de uma marcação individual e vai para uma marcação um pouco mais zonal. Ela é uma marcação mista, mas os principais cabeceadores do Flamengo protegem uma zona. Isso pode dificultar um pouco o Abel Ferreira nas jogadas ensaiadas dele. Só que o técnico do Palmeiras é um dos principais estrategistas nesse momento do jogo. Ele tem bolas paradas muito bem trabalhadas e pode ser, mesmo o Flamengo mudando o sistema defensivo para tentar se proteger melhor, pode ser um caminho para o Palmeiras conseguir chegar no gol, principalmente se tiver o Scarpa em campo. Por isso o dilema, o Scarpa te entrega de um lado e não entrega do outro. Mas para vocês terem uma ideia, das 22 assistências do Scarpa na temporada, 11 saíram de bola parada. E ainda tem um terceiro caminho possível para o Palmeiras, que é uma dinâmica em organização ofensiva, ou seja, quando o Palmeiras tem a bola e sai jogando, que é bastante comum e bastante padronizada nesse time do Abel Ferreira, que é tentar alargar e atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Eu vou explicar aqui no exemplo como é que ela funciona. Repara aqui como o Marcos Rocha vai fixar o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, vai puxar ele para próximo da linha lateral, enquanto o Rafael Veiga vai fixar a marcação do zagueiro. Isso vai fazer com que a janela entre o zagueiro e o lateral se alargue, tendo em vista que o lateral está se afastando do zagueiro. O Danilo, o volante do Palmeiras, percebe que essa janela está existindo e ele ataca esse espaço, ou seja, ele identifica e ataca esse espaço e vai dar essa opção em profundidade. Ele acaba não recebendo a bola aqui, mas essa é uma dinâmica muito comum desse time do Palmeiras, alargar essa janela e alguém infiltrar para tentar receber um passe em profundidade no meio dessa janela. Inclusive, eu vou deixar aqui no card também um outro vídeo que eu fiz recente sobre o Palmeiras, dando outros exemplos que mostram como essa é uma dinâmica muito padronizada desse time e como isso já funcionou várias vezes em vários gols, em várias chances de gol que o Palmeiras conseguiu criar ao longo dessa temporada. Bom, a primeira parte do vídeo então termina aqui. Amanhã eu vou trazer aqui a parte mais focada pelo time do Flamengo, quais são os caminhos que o Flamengo tem que seguir, as possibilidades de escalação e o que o Renato precisa trabalhar ao longo da semana para poder tentar vencer essa final de Libertadores. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.